Mas você vai apertar aqui o play? Não, já tá indo. Isso. Boa noite, pessoal. Já temos, nossa, quase 20 pessoas. Tá meio longe, não tô enxergando. Bom, pelo menos 15 pessoas já online. Boa noite, Laís, Kátia, Aron, Denise, Janine. Boa noite a todos. Andréia. Bom, a transmissão de hoje é... Tô aqui com a doutora Kelly Alessandra, que é ginecologista. E o tema é um tema que envolve um assunto amplo, uma doença que envolve o tratamento multidisciplinar. Então, ginecologistas, o psiquiatra, o psicólogo, muitas vezes o fisioterapeuta, o educador físico, a nutricionista, massoterapeuta, terapia ocupacional, todas essas especialidades acabam sendo envolvidas no tratamento dos sintomas pré-menstruais e também do transtorno disfórico pré-menstrual. O transtorno disfórico pré-menstrual se trata das alterações principalmente psíquicas, psicológicas, relacionadas ao transtorno, e o termo transtorno pré-menstrual se refere a toda a sintomatologia, então desde a sintomatologia física até a sintomatologia psíquica. Então eu vou passar a palavra para a Kelly iniciar falando sobre o que é o transtorno pré-menstrual ou síndrome pré-menstrual ou TPM vulgarmente chamada, para depois eu falar um pouquinho da parte psiquiátrica do transtorno. Boa noite, é um prazer imenso participar aqui dessa live com vocês. Eu sou ginecologista e obstetra, sou formada pela Faculdade de Medicina do ABC, onde eu fiz o meu mestrado e faço agora meu doutorado em pólipo endometrial. Mas a queixa dos sintomas da síndrome pré-menstrual é muito comum no consultório. A gente diariamente tem pacientes com essas queixas, por isso a gente resolveu fazer essa transmissão para conversar um pouquinho mais com vocês a respeito disso. É muito frequente as queixas, né, que vulgarmente chamadas de TPM, estão entre 50% até 80% das pacientes têm essas queixas. As queixas são tanto de sintomas emocionais, sintomas físicos ou ambos. Elas acontecem com as pacientes no menacme. Menacme é o período da vida da mulher em que ela menstrua. Mas não simplesmente, não em todas as mulheres que menstruam vão ter esses sintomas, mas as pacientes que têm ciclos ovulatórios. O ciclo menstrual ele é dividido em duas fases. A primeira fase, que é a fase folicular, e a segunda fase, que é a fase lútea. Então, as pacientes que têm ciclos ovulatórios, ou seja, elas ovulam, estas sim poderão ter os sintomas da síndrome. Pacientes que não ovulam, pacientes que por algum motivo retiraram seus ovários, ou pacientes na pós-menopausa não apresentam estes sintomas. Tá? As pacientes, por exemplo, que têm a síndrome do ovário policístico, elas têm aquilo que a gente chama de amenorreia, que é a ausência de menstruação, e por isso que elas não apresentam essa sintomatologia. Então, para saber se uma mulher ovula, um marcador muito fiel disso é a presença da menstruação mês a mês. Então, a paciente que tem ovário policístico e passa vários meses sem ovular, portanto, não vai apresentar a sintomatologia da síndrome pré-menstrual, a TPM, né? E assim, estes sintomas, os sintomas que acontecem, eles são marcados pela ciclicidade. Então, mês a mês, as pacientes podem apresentar esses sintomas, mas eles não necessariamente terão a mesma intensidade todos os meses e não serão os mesmos sintomas. Eles podem aparecer pela sintomas físicos, sintomas emocionais. Os sintomas físicos mais comuns são dor nas mamas, um inchaço nas mamas,
aumento de peso, aumento do volume abdominal, algumas alterações gastrointestinais, como algumas pessoas têm mais diarreia, outras apresentam obstipação intestinal, náuseas, vômitos, piora da enxaqueca, alteração do apetite. A maioria das pacientes tem aumento do apetite para chocolates, para os carboidratos. Então, essas são alguns dos sintomas físicos, né? E esses sintomas, eles acontecem não porque aumenta ou diminui o número, a quantidade dos hormônios. Não existe diferença na dosagem dos hormônios. Esses sintomas, eles acontecem pela flutuação hormonal, tá? Bom, a sintomatologia, antigamente se achava que o tratamento do transtorno pré-menstrual, da síndrome pré-menstrual, deveria ser reposição de hormônios, porque acreditava-se que no período do final do ciclo a mulher tinha uma queda dos hormônios para poder, de fato, menstruar e, portanto, essa queda nos hormônios, essa ausência de hormônios estaria associada à síndrome. E hoje em dia o que a gente sabe é que, na verdade, não é a falta de hormônios que vai indicar a presença da síndrome, mas mulheres que têm uma sensibilidade física, cerebral e no restante do corpo, a variação rápida nos hormônios, então a oscilação abrupta nos hormônios. Então, o ideal para não ter a sintomatologia pré-menstrual seria que essa queda hormonal no final do ciclo acontecesse de maneira bem gradativa, bem leve, de forma que tanto o cérebro quanto o restante do corpo não percebesse que os hormônios estão caindo e que, portanto, a mulher está chegando ao final do ciclo, vai ter a descamação endometrial, a menstruação, e ela vai iniciar um novo ciclo. Então, isso mudou a forma como era vista, porque durante muito tempo acreditava-se que a reposição, a administração dos hormônios femininos neste final do ciclo, o estrógeno e a progesterona, seria a melhor forma de tratar a síndrome. O estrógeno, ele é um hormônio feminino e ele tem um efeito antidepressivo na mulher. Não é que se você administrar estrógeno, ela vai tratar a depressão, não quer dizer isso. Quer dizer que quando ele está em níveis normais, ele atua em determinadas áreas do cérebro da mulher, aumentando a produção de vários neurotransmissores. A serotonina, que todo mundo sabe que é um neurotransmissor relacionado à parte emocional, à produção das emoções positivas, a dopamina relacionada ao prazer, a noradrenalina relacionada à energia e disposição, e também a hormônios. O estrógeno também estaria associado a hormônios que acalmam, como por exemplo o GABA, que é um neurotransmissor que acalma o sistema nervoso central, faz a pessoa, por exemplo, entrar num estado de paz, de perda de ansiedade, um estado de calma e tranquilidade, tanto que os medicamentos calmantes interferem nessas vias do GABA. Por outro lado, a progesterona, que é o outro hormônio feminino, também tem um efeito GABAérgico, um efeito tranquilizador. Então, por isso que quando a mulher está grávida, está no meio da gestação, ela está embebida em hormônios femininos, o estrógeno e a progesterona, porque o bebê precisa, o corpo da mulher precisa estar bem banhado nesses hormônios para gestar, e que, portanto, por isso que não existem tantas oscilações de humor durante o período da gravidez. Portanto, não vai ter sintomatologia pré-menstrual, porque não há menstruação na gravidez, mas não vai haver oscilação do humor neste período. Outra questão importante que a gente precisa abordar é que o importante durante o ciclo menstrual é que não haja variações nesses hormônios. Então, por exemplo, a utilização de pílulas anticoncepcionais de alguns tipos podem precipitar a variação tanto física quanto psíquica da síndrome. E eu vou pedir para a Kelly explicar um pouco sobre como é que, da parte ginecológica, essa sintomatologia vai ser abordada.
Os sintomas, eles acontecem na segunda fase do ciclo, após a ovulação. Então, a primeira fase, como eu já havia dito, é a fase folicular, tem a fase folicular, a ovulação, e depois da ovulação, por volta de 14 dias depois, existe a menstruação. Essa segunda fase do ciclo, que é chamada fase lútea, é nesse período em que os sintomas, eles acontecem. Eles acontecem, geralmente, de 7 a 10 dias antes da menstruação e tendem a desaparecer no primeiro, no segundo ou até o último dia do ciclo. O uso dos anticoncepcionais, eles vão causar, porque como a gente havia dito, existe uma flutuação hormonal. Se você usa o anticoncepcional de uma forma contínua, não vai haver essa flutuação dos níveis hormonais. E desta maneira, os sintomas não serão evidentes como em uma pessoa que não utiliza os anticoncepcionais. A gente já sabe que os anticoncepcionais, de um regime um pouco mais estendido, em vez de tomar 21 e para 7 dias, o uso de anticoncepcionais em que você tem menos dias, sem o anticoncepcional, então um regime de 24 e para 4, geralmente as pacientes ficam melhores. E o uso de alguns tipos de progestágenos, cada pílula tem um tipo de progesterona diferente, progesterona sintética. Então, cada tipo vai ter uma característica, mas a gente sabe que alguns tipos de progesterona vão favorecer, diminuindo o inchaço, acne, pelos, tudo isso, mas principalmente o edema, que é muito, muito evidente nessa fase, nesses sintomas, né, das pacientes que têm a síndrome pré-menstrual. Então, normalmente, o quadro clínico da síndrome pré-menstrual, a síndrome é a sintomatologia completa, física e psíquica. Então, a síndrome pré-menstrual, por definição, é esse conjunto de sinais e sintomas que começam a aparecer no final do ciclo. Depois, o meio do ciclo é quando a mulher ovula, por volta de 14 dias depois do começo da menstruação anterior. Então, se a mulher começou a menstruar hoje, contando 14 dias é mais ou menos o dia da ovulação. Depois de 14 dias, se o ciclo for de 28 dias, vai ser o dia que a mulher vai menstruar. Antes, cerca de 10 dias antes desta menstruação, já começam a acontecer modificações hormonais no corpo da mulher. Começa a acontecer uma queda leve nos níveis do estrógeno e da progesterona. E o corpo vai sentindo essas modificações. Então, começa a acumular mais líquidos, começam a acontecer mais quadros, mais sensibilidade aos alimentos. Então, a mulher pode apresentar diarreia e náuseas, com qualquer tipo de alimento, ela fica mais sensível a isso. Ela pode apresentar sintomatologia de dor, inclusive cefaleia, dor de cabeça. Ela pode, inclusive, também dor nas pernas, dor abdominal, dor no baixo ventre, principalmente pela região que está acontecendo ali no útero, essa preparação para que o sangue que deveria receber a concepção não vai receber, porque a mulher não houve fecundação, ela não engravidou. Então, essa sintomatologia física acontece. Em nível do cérebro, a queda nos hormônios circulantes, porque o sangue está circulando no meio do cérebro, do sistema nervoso central, e ele detecta que os hormônios femininos caíram abruptamente, a estrógeno e a progesterona. Essas áreas do cérebro que estavam acostumadas com a presença dos hormônios femininos, se houver uma queda abrupta, essas regiões elas começam a sofrer variações no seu funcionamento. Então, a sintomatologia psiquiátrica mais comum da síndrome pré-menstrual, que não significa que a mulher tem um transtorno, que é só uma sintomatologia, até uma variação de humor fisiológica, isso é importante, que os sintomas pré-menstruais, eles acontecem em 80% das mulheres, isso não é doença, isso é fisiológico, eles são, na sua maioria, sintomas do campo de 3 campos. Então, no campo da depressão, então a sintomatologia depressiva é a mesma sintomatologia de um indivíduo que apresenta o transtorno depressivo maior, só que em menor escala, no caso da síndrome pré-menstrual. Então, uma tendência a ficar mais sensível e a se emocionar mais fácil com estímulos negativos,
uma tendência a se sentir mais desanimada, sem energia, uma tendência a ter dificuldade de decidir as coisas, então se torna mais indecisa, fica mais medrosa, e uma tendência a apresentar os sintomas de choro fácil, a labilidade do humor. Então, normalmente, a sintomatologia pode ser depressiva, pode ser ansiosa ou pode ser do campo da disforia. Na sintomatologia ansiosa, normalmente as mulheres apresentam medo, preocupação e sensação de que algo ruim pode acontecer. Então, elas se sentem mais inseguras. E no campo da sintomatologia irritada, agressiva, elas podem apresentar uma sensibilidade maior e uma irritabilidade maior. Normalmente, existe um predomínio maior da sintomatologia de um desses três campos, ou então tem mulheres que ficam mais chorosas, mais deprimidas, tem mulheres que ficam mais ansiosas, ou seja, se sentindo mais inseguras, perdem toda aquela confiança e aquela sensação que elas tinham antes desaparece, então elas se sentem mais frágeis, mais inseguras, com mais medo, mais preocupação e tensão, ou a sintomatologia irritada. Mas a sintomatologia mista, que é a mistura de de todas essas coisas, também pode acometer as mulheres em maior ou menor grau, mas geralmente existe uma sintomatologia que predomina. Então, nesse final da fase, começam a acontecer essas sintomatologias, aí quando vem a menstruação, novamente o corpo começa a produzir de novo os hormônios e aí a sintomatologia desaparece, imediatamente nos primeiros dias após a menstruação. Então essa é a síndrome pré-menstrual. Não é doença, é uma variação fisiológica do funcionamento de áreas cerebrais relacionadas a medo, ansiedade, portanto, relacionadas a tristeza e variações de humor para baixo, depressão, e a parte da irritabilidade. O transtorno disfórico pré-menstrual, este é uma sintomatologia, é um transtorno do humor, portanto, é uma desregulação mais intensa e mais persistente, e que está relacionada a maior incapacitação. Então, normalmente a sintomatologia, a variação, a oscilação de humor fisiológica pré-menstrual, que acontece em 80% das mulheres, elas têm um impacto evanescente no meio, ou seja, ele é um impacto leve, discreto. A mulher às vezes percebe, o companheiro às vezes percebe, mas ela não chega a atrapalhar a mulher no seu funcionamento diário. Já o transtorno disfórico pré-menstrual, esse sim é um transtorno do humor. Por definição, ele tem que causar prejuízo e ele tem que estar associado a sofrimento. Então, ao sofrimento, prejuízo, e a intensidade dos sintomas, portanto, é mais grave. E a gente precisa dizer também que o transtorno disfórico, ele é bem, a incidência dele é bem menor, de 3 a 8% só da população, né? Não é, a maioria, 80%, são importantes, incomodam as pacientes. Não é fácil, mas são sintomas mais leves. Agora, esse, que é o transtorno disfórico, já é uma situação mais grave e que geralmente nós ginecologistas não acompanhamos tão de perto. A gente precisa de uma ajuda do psiquiatra, porque realmente foge um pouco do nosso alcance de tratamento. Eventualmente, em alguns quadros de síndromes pré-menstruais, de transtornos pré-menstruais leves, mas que a sintomatologia não é tão exuberante a ponto de causar sofrimento, mas tem um impacto maior, pode ser quando o tratamento ginecológico, ou seja, a regularização hormonal, ou seja, quando o ginecologista tenta fazer um esquema hormonal para a mulher que ela varie menos, ou deixar a pílula direto, contínua, ou fazer com que ela use 24 dias e pare só 4, por exemplo, ou que ela use pílulas monofásicas, são pílulas que não variam tanto os níveis hormonais. Então, se ela utilizar tudo isso, além das outras medidas ginecológicas, como usar algumas vitaminas que têm um nível de evidência um pouco menor de controle dos sintomas, o óleo de prímula, algum exercício físico, são todas medidas que vão auxiliar, mas que podem ter um pouco
uma eficácia um pouco menor, ainda assim o ginecologista também pode utilizar o tratamento químico com os antidepressivos, por exemplo, ou os estabilizadores do humor, quando for o caso. Mas, normalmente, a sintomatologia resolve apenas com o tratamento ginecológico. Nesses casos, a gente utiliza os anticoncepcionais geralmente ou de forma contínua, para não haver, sem pausa, os anticoncepcionais de 28 dias, usa 28, não tem pausa, entra com mais 28, as cartelas não têm interrupção, ou esses que tem uma maior evidência, que são esses, toma 24 para 4. O que a gente orienta também para as queixas de retenção de líquido, muitas vezes a gente entra com diurético, que são medicações para ajudar um pouco a eliminar essa água no organismo, e algumas outras coisas que são feitas também. Atividade física, técnicas para relaxamento, yoga, acupuntura, meditação, ajudam bastante nesses sintomas. A gente orienta hidratação, bastante água, isotônico, água de coco, evitar alguns alimentos gordurosos, frituras, chocolates, carboidratos, também todo esse arsenal a gente orienta para a melhora desses sintomas, né? Algumas vezes a gente só com anticoncepcional e com essas outras medidas não conseguimos o sucesso, a gente entra algumas vezes com antidepressivo e outras vezes, quando foge um pouco da nossa alçada, aí o psiquiatra precisa entrar com alguma coisa mais específica e ter um acompanhamento mais de perto. Então, o tratamento, normalmente, a sintomatologia psíquica do transtorno pré-menstrual, então não estou falando ainda do transtorno disfórico, ou de um transtorno disfórico até mais leve, vamos dizer assim, normalmente a sintomatologia é do tipo depressivo-ansiosa, e, portanto, o tratamento envolve o uso dos antidepressivos. Normalmente, então, existem dois esquemas preconizados pela literatura. Um deles é o uso do antidepressivo apenas na segunda fase do ciclo. Ou seja, a mulher começar a usar os medicamentos serotoninérgicos, ou seja, que atuam bastante na serotonina, que são os que têm evidência em estarem associados à melhora da sintomatologia pré-menstrual, então os antidepressivos com efeito na serotonina. Então existe o esquema da segunda metade do ciclo, então a mulher começa a tomar o antidepressivo 14 dias antes daquele dia que ela acredita que vai menstruar pelos cálculos, e aí ela para de tomar logo que menstruar, fica 14 dias e vai fazendo assim. Mas também existe o esquema contínuo, o esquema que normalmente é mais aceito nas recomendações, porque evita, inclusive, que a mulher esqueça de usar o antidepressivo ou comece a utilizar muito tardiamente. Então, usando ele de maneira mais contínua, ela produziria manifestações, uma regularização mais eficaz, mas as duas maneiras são possíveis. Então, na maior parte dos casos, a sintomatologia é uma sintomatologia depressiva ou ansiosa leve. E aí, nesse caso, é importante a gente chamar a atenção para a questão da irritabilidade. Porque, normalmente, até eu fiz questão de colocar a imagem da chamada para esta live de uma mulher irritada, uma mulher com raiva, com ódio, com uma feição de agressividade. Porque é aí que mora o grande perigo, porque o transtorno disfórico pré-menstrual, ela é uma entidade, é uma doença heterogênea, ou seja, ela vem sendo estudada mais recentemente, o tratamento tem um certo tempo, mas os estudos científicos eles são mais recentes nesta área. E o que a gente tem visto ultimamente é que a sintomatologia ela é heterogênea, ou seja, ela é variável, ela é muito diversa, e que a questão mais importante é nós observarmos um ponto, que é analisar muito bem se a paciente, por exemplo, não tem um transtorno psiquiátrico que está acontecendo exacerbação pré-menstrual. O que seria isso? Porque o que pode acontecer é que a mulher já tem sintomas antes
do período do ciclo, da menstruação, e no período da menstruação só ocorre uma exacerbação, ou seja, uma intensificação dessa sintomatologia. E aí você acredita que você está tratando uma doença pré-menstrual, quando na verdade você está observando um transtorno depressivo que já estava acontecendo, mas que se evidenciou mais, que ficou mais claro no período pré-menstrual. Outra coisa importante de ser observada é se a sintomatologia, porque o ciclo menstrual ele é pela definição cíclico, ele se repete. E tem doenças na psiquiatria, por exemplo, as doenças do campo da bipolaridade, que também são doenças cíclicas. São doenças que vêm em algum período e desaparecem em outros. E pode acontecer de uma doença desse espectro da bipolaridade se exacerbar a sintomatologia no período pré-menstrual e você acreditar que você está lidando com uma doença pré-menstrual, quando na verdade você está lidando com um transtorno do humor que tem marcas de bipolaridade, não precisa necessariamente ser o transtorno bipolar, e por isso o tratamento pode acontecer de maneira equivocada. Então, como é que nós vamos conseguir identificar esse tipo de dúvida? Por exemplo, através da pesquisa dos sintomas prévios. Então, realmente, é importante a mulher informar o ginecologista se a sintomatologia já vem acontecendo há algum tempo, se ela tem oscilações do humor de longa data, se essas oscilações elas já acontecem antes do ciclo, se elas ficam piores no ciclo. E ela diferenciar se o que ela apresenta é irritabilidade ou se é disforia. Qual que é a diferença dessas duas coisas? A irritabilidade é uma sensação de chatice, uma sensação de estar impaciente com as coisas. Então a mulher fica chata, reclama, a mulher fica mais incomodada com as coisas, com as perguntas, com os eventos, com os filhos, com os problemas. A disforia não, a disforia ela é caracterizada por mais energia, então é um sintoma no qual a mulher fica realmente com comportamentos agressivos. Então, normalmente comportamentos que podem provocar maiores consequências, podem provocar danos e podem, em algum momento, dependendo da gravidade dos sintomas, chegar ao ponto da violência, por exemplo. Quando a sintomatologia beira a disforia, ou seja, a agressividade, aí nós vamos estar tratando realmente de um transtorno psiquiátrico e nós precisamos ter muito cuidado na observação se trata-se realmente de um sintoma depressivo ou se pode se tratar de um sintoma do campo, por exemplo, da bipolaridade. Olha, a Viviane está perguntando aqui. Boa noite. Aqui para ver melhor? Foi por aqui. Percebi no mês em que não tomo meu anticoncepcional, fico ainda mais sensível, seja chorosa ou irritada. E na pré e até mesmo durante o ciclo. Isso é normal? Então, na verdade, o que acontece? Quando você para de tomar o anticoncepcional, você não está tomando o anticoncepcional, você tem essa flutuação. E pela flutuação hormonal, você pode ter esses sintomas. Então, para você que tem esses sintomas, eles são mais evidentes, o ideal é manter o anticoncepcional. Bom, a Mariana diz, né, que realmente por que nesse período pré-menstrual existe mais vontade de comer chocolate e o chocolate acaba piorando a sintomatologia pré-menstrual? Bom, de alguma maneira, não se sabe como exatamente, mas existe sim uma predileção maior por alimentos ricos no aminoácido que a gente chama de triptofano, que é um aminoácido que está relacionado à produção de neurotransmissores dentro do sistema nervoso central que produziriam bem-estar, que produziriam calma, produziriam tudo isso. Então, realmente, a questão da sintomatologia aumentar a vontade de comer doces, talvez seja uma marca biológica, o corpo sentindo como se fosse a necessidade da presença daquelas substâncias. Só que, por outro lado, a utilização
de alimentos muito ricos em gorduras e açúcares pode piorar a sintomatologia física, por exemplo. Então, ele alivia, num primeiro momento, a sintomatologia ansiosa, depressiva, e em outro momento, piora a sintomatologia física. A Cristiane diz, né, gostaria de perguntar o porquê desses sintomas piorarem na TPM, né? O pensamento acelera, a ansiedade fica insuportável, tenho estranheza corporal, como muito doce e fico com a sensibilidade à flor da pele. Também choro muito. Fora depressão, vontade de morrer, até vontade de raspar a cabeça já tive. E fora que quando termina a menstruação, acho que alguma coisa acontece a nível hormonal que também afeta o humor, pois no último dia eu fico mais para baixo e aí volta ao normal. Sempre desconfiei de algo relacionado à parte hormonal. Isso. Normalmente a sintomatologia, ela não chega a ser uma sintomatologia tão exuberante. Então, normalmente queixas como ideias de suicídio, ideias de automutilação, de se machucar, vontade de raspar a cabeça, igual você falou, sintomatologias mais fortes, elas normalmente indicam a presença de um transtorno do humor. Então precisa de uma avaliação. Toda pessoa que suspeitar desses quadros precisa de uma avaliação de um profissional. A avaliação do transtorno disfórico ou da síndrome disfórica pré-menstrual, ela nunca é feita com base no relato retrospectivo. Então, eu senti, eu vi, aconteceu isso, eu chorei. A mulher procura ginecologista, naquele dia que ela procurou, vai ser considerado o dia 0, e nos próximos 3 ciclos, ela vai registrar em um diário a sintomatologia hormonal que ela apresenta, ticando quais são os sintomas mais comuns. Depois dessa avaliação é que vai ser feito o diagnóstico. Então, o diagnóstico, isso aí pode até ajudar a pensar na probabilidade do diagnóstico, mas sempre ele vai ser feito prospectivamente, ou seja, a partir daquela consulta para frente. Aqui, olha. Aqui, a Itamara está perguntando, e quais são os pontos negativos do uso contínuo, sem intervalo do anticoncepcional? Para os sintomas da tensão, da síndrome pré-menstrual, o uso contínuo, ele vai trazer benefício. Geralmente, as pacientes melhoram bastante com o uso contínuo das pílulas. Então, pontos negativos, a princípio, para essa sintomatologia não tem. Diminui bastante o fluxo menstrual. Algumas pacientes, a gente não pode prometer que todas as pacientes vão responder da mesma maneira. Geralmente, as pacientes que tomam anticoncepcionais de forma contínua, quase a maioria delas não menstrua, mas pode haver escape em algum momento? Sangrar um pouquinho no meio do ciclo? Pode. Essa seria o pior ponto do uso contínuo, os escapes que poderiam ter. Mas para melhora da TPM, ajuda bastante. A gente percebe a melhora importante. A Leila pergunta, quando saber se o que acontece é TPM, se é disforia, se é bipolaridade? Então, normalmente, a alteração do humor, se existe um prejuízo evidente na vida diária da mulher relacionada à variação do humor, somente no período pré-menstrual, a gente não... o diagnóstico é um transtorno do humor relacionado ao ciclo menstrual. O que pode acontecer é a mulher que já tem oscilações, mesmo fora do período pré-menstrual, no caso o transtorno bipolar, ela tem uma piora da sintomatologia no período pré-menstrual. Então aí o diagnóstico é transtorno bipolar que piora no período pré-menstrual e não transtorno disfórico pré-menstrual. Ou depressão, ou a depressão mesmo que piora no período pré-menstrual. Muitas mulheres perguntam mesmo o que está acontecendo quando a minha sintomatologia de ansiedade piora, mesmo usando a pílula. Bom, a pílula, esses estudos que avaliaram a disforia pré-menstrual, eles foram muito importantes na década de 90
para mostrar para a gente que normalmente as pílulas, se usadas corretamente, né, continuamente, sem variações, elas regulam o humor, elas estabilizam o humor. Então, a presença de sintomatologia a despeito do uso da pílula indica uma sintomatologia intensa, que mesmo usando a pílula, não foi suficiente para regular. Existem poucas evidências de que as pílulas desregulam o humor. Tá? É muito pelo contrário, existem evidências de que a pílula regula. A Rosemary pergunta: ideia de suicídio? Já tive, cortei meu cabelo curto porque minha mãe disse que estava feio. Em 5 meses não menstruei porque a trimestral para a menstruação, dava náuseas, enxaquecas, ficava toda gelada, começava quase a desmaiar. Né? Então, assim, normalmente a sintomatologia pré-menstrual convencional não cursa com ideias de suicídio, não cursa com ideias de automutilação, não cursa com crises de pânico, cursa com sintomas de ansiedades que podem ser moderados, mas não são graves a ponto de ser crise de pânico. Normalmente, quando isso está presente, indica a presença de um transtorno de base que se exacerbou, que se intensificou no período pré-menstrual por conta dessa variação, dessa sensibilidade que provavelmente essa mulher tem em nível do cérebro, quando ele percebe que os hormônios estão mudando muito rápido. Então, isso é transtorno disfórico pré-menstrual. Deixa eu tentar ver aqui as perguntas. Tinha pergunta antes. Tá subindo aqui. Bom, uma coisa também interessante de nós falarmos é o quanto importante fazer essa avaliação, ela seja feita por um profissional durante uma fase prospectiva, ou seja, ela nunca é feita, você nunca começa um tratamento para transtorno disfórico pré-menstrual na primeira consulta ginecológica, ou o encaminhamento para o psiquiatra, no caso, porque normalmente existem algumas escalas padronizadas que são preenchidas para que essa sintomatologia seja bem esmiuçada. Então, para identificar a intensidade dos sintomas, para identificar em qual momento elas acontecem e se elas são sintomatologias mais depressivas, se são sintomatologias mais ansiosas da esfera do medo ou se é uma sintomatologia da esfera da irritabilidade, disforia, agressividade. Então, existem umas escalas, aqui eu estou com uma delas aqui no meu computador, que é uma escala em que a mulher leva para casa e ela marca um X se o sintoma está ausente, leve, moderado ou grave. E aí tem vários itens que vão desde a presença de raiva, 2, a presença de medo, ansiedade, tensão, preocupação. 3, a mulher sentir-se mais chorosa, hipersensível, ou seja, ela ficar mais, perceber uma certa sensibilidade que ela não apresentava. Humor deprimido mesmo, que seria um humor pessimista, de desesperança. 5, interesse reduzido em atividades no trabalho. 6, interesse reduzido em atividades domésticas. 7, interesse reduzido em atividades sociais. 8, dificuldade de concentração, que às vezes é uma queixa que a mulher percebe francamente no período pré-menstrual que ela não consegue focar a atenção como ela estava conseguindo antes. 9, a fadiga ou falta de energia. 10, aumento de apetite, que aí entra aquelas perguntas que foram feitas a respeito do aumento da compulsão por doces. 11, insônia. 12, a hipersônia, que é o excesso de sono, a mulher sentir-se sonolenta durante a grande parte do dia. 13, sentir-se sobrecarregado ou sem controle. E 14, os sintomas físicos, né? Que aí ele cita vários: dor na mama, dor de cabeça, dor nas articulações, dor muscular, inchaço pelo corpo e o ganho de peso. E aí depois ela vai preencher se esses sintomas interferem pouco,
moderadamente ou muito com o seu dia a dia, e no final de 3 ciclos vai ser possível avaliar isso. Tem umas perguntas. Vamos ver por aqui. Tá meio longe ali pra ver. Boa noite, doutora. A Larissa está perguntando: o uso contínuo do anticoncepcional pode deixar a mulher estéril? Não. O uso do anticoncepcional, a ação do anticoncepcional, ela é feita durante o período do uso. Cessou o uso, a tendência é a regularização do endométrio, que é a camada de dentro que reveste o útero, que é a camada que a gente descama na menstruação. Então ele vai voltar a proliferar, vai voltar a descamar de uma maneira normal, não interfere com a infertilidade. Isso é uma dúvida, é uma queixa, é uma preocupação muito grande das pacientes, mas assim, não significa que você tomou um anticoncepcional por 15 anos que você vai ter dificuldades. Não. Você pode imediatamente após a interrupção do anticoncepcional engravidar. Não tem relação. Tá? A Elisângela pergunta a escala, né? Normalmente essa escala está disponível na internet, mas o ideal é que você preencha ela numa consulta ginecológica orientada pelo médico, porque tem algumas peculiaridades importantes que você tem que prestar atenção sobre quais sintomas você marcar e como fazer o preenchimento. Bom, acho importante a gente então fazer uma revisão final sobre o tema, né? Então, pedir para a Kelly fazer um resumo importante do que enquanto isso a gente vê as outras perguntas, o que é a sintomatologia física pré-menstrual e o que é a sintomatologia psíquica, psiquiátrica pré-menstrual e o que é o transtorno do humor disfórico pré-menstrual, que é um transtorno que precisa de psiquiatra, porque normalmente tem uma gravidade maior e uma intensidade dos sintomas maiores. Então, resumindo tudo, falando tudo novamente, a sintomatologia da síndrome pré-menstrual, ela acontece na segunda fase do ciclo menstrual da mulher. O ciclo menstrual é dividido em 2 fases. A primeira fase, que é a folicular, existe a ovulação, dura mais ou menos 14 dias, temos a ovulação, depois de mais 14 dias temos a fase lútea. Então é nesse período da segunda fase do ciclo, da fase lútea, que os sintomas eles acontecem. Geralmente entre 7 a 10 dias antes do início da menstruação. Esses sintomas eles cessam após a menstruação, 1-2 dias após o início da menstruação. Algumas pessoas, no último dia da menstruação, esses sintomas eles vão cessar. É importante saber, então, que esses sintomas acontecem em pacientes que têm ovulação, em que tem estrógeno e progesterona flutuando, e é essa flutuação hormonal que vai causar os sintomas da síndrome pré-menstrual. Esses sintomas, eles acontecem de forma variável, então a intensidade deles pode variar mês a mês, e os sintomas, eles também podem. Um mês tem um sintoma emocional, outro sintoma, no outro mês um sintoma físico, ou pode vir tudo junto também, tá? E não necessariamente podem ocorrer em todos os ciclos menstruais. Os sintomas físicos mais comuns são dor nas mamas, inchaço nas mamas, dores articulares, dores musculares, dor nas costas, distensão abdominal, dor abdominal acontece, alterações de apetite, que são bem importantes, né? Principalmente para o uso de carboidratos e chocolate. Algumas pacientes têm vertigens, alterações gastrointestinais, como diarreia, náuseas, vômitos. Algumas pacientes apresentam também obstipação intestinal. Estes são alguns dos sintomas. Varia, né? Algumas pacientes apresentam também aumento do prurido vaginal, calores. Isso é variável, existem mais de 100 sintomas descritos na literatura e isso vai variar de paciente para paciente. Quanto aos sintomas emocionais, labilidade afetiva, irritabilidade, ansiedade, tudo isso também pode acontecer. O tratamento ele tem que ser individualizado. Então,
cada mulher tem um tratamento. Não adianta falarmos aqui uma fórmula para todo mundo, porque não é assim que funciona. A gente precisa avaliar a história de cada mulher e ver o que a gente pode fazer, quais são o que nós podemos fazer para ajudar essa pessoa. O que é importante diferenciar é da síndrome pré-menstrual, que acontece entre 50% a 80% das mulheres têm esses sintomas, que são sintomas que incomodam bastante, mas são sintomas mais leves. E é bom, a gente precisa diferenciar do transtorno disfórico pré-menstrual, que é uma sintomatologia bem mais grave, em que existem essas queixas de automutilação, de uma irritabilidade excessiva. Essa que é uma síndrome um transtorno que ocorre em uma menor quantidade de pessoas, tem uma incidência de 3 até 8%. E se a sintomatologia for predominantemente depressiva ou ansiosa, ou seja, com choro, sensação de falta de energia, sensação de medo, insegurança, ansiedade, preocupação constantes ou irritabilidade, sentir-se chata, ranzinza, aí o tratamento pode incluir o uso dos antidepressivos, serotoninérgicos principalmente, desde que esses sintomas realmente sejam presentes na maior parte dos ciclos, porque numa mesma mulher pode acontecer variação da sintomatologia mês a mês. Então, no mês ela sente mais sintomas e passa outros meses sem ter. Então, isso deve ser levado em conta, porque o uso de antidepressivos, ele envolve também alguns ônus, algumas coisas que a mulher pode ter de efeito colateral. Inclusive pode atrapalhar a libido também. Então, o tratamento medicamentoso dos sintomas psíquicos, eles deve ser levado em conta todos esses fatores, se os sintomas são mais do campo depressivo, irritado, ansioso. Realmente eles são sintomas graves que atrapalham no funcionamento diário e que realmente requerem uma intervenção química farmacológica. Quando os sintomas são mais do campo da agressividade e da disforia, deve-se levantar a suspeita de um transtorno bipolar, pelo menos espectral, leve, associado, e o uso do antidepressivo deve ser mais cuidadoso, se não substituído por medicamentos da esfera dos estabilizadores de humor. Mas tudo isso vai requerer uma avaliação cuidadosa dessa sintomatologia ao longo de alguns meses, para verificar realmente a indicação desse tipo de medicamento, né? A Leila diz que teve uma embolia pulmonar 2 anos atrás, não pode tomar anticoncepcional, tem o diagnóstico de bipolaridade, trata com estabilizador de humor, mas não tem sido fácil, né? O que fazer para melhorar esse quadro? No transtorno bipolar, o tratamento deve girar em torno dos estabilizadores de humor. Então, se existem oscilações de humor ainda em algum ciclo, significa que os estabilizadores de humor precisam ser melhor avaliados neste indivíduo, pelo menos, se não neste período mais crítico, que é o período do final do ciclo, né? Existem algumas contraindicações para o uso dos anticoncepcionais, acho que é importante a Kelly falar. Então pode... Não são todas as mulheres realmente que podem fazer o uso do anticoncepcional. Então, por isso que o ginecologista precisa ser consultado para ver se pode ou não pode. Então, algumas cardiopatias, pacientes com antecedentes de câncer, câncer de mama, câncer de endométrio, pacientes com trombose venosa profunda, embolia pulmonar, não podem usar. Algumas trombofilias, né? As trombofilias. Então, existem algumas situações em que o uso de anticoncepcional está contraindicado. Então, a gente vai precisa avaliar tudo isso. O uso de anticoncepcional em fumantes pode ter trombose e embolia. O uso de anticoncepcionais a partir dos 35 anos, pacientes que são tabagistas acima de 35 anos, está contraindicado o estrógeno. Então, o que aumentaria o risco de trombose e de embolia. Então, nessas situações de pacientes fumantes com
E acima de 35 anos, a gente precisa usar só progestagênio. Então, não usa estrógeno. Então, são ou as pílulas só de progestagênio ou os DIUs que estão liberados. Bom, então eu queria agradecer a presença de todo mundo. Achei as perguntas bem interessantes. É um assunto muito pouco falado e já tinham várias pessoas enviando inbox solicitações para abordar esse tema. Eu achei interessante falar sobre como podem acontecer variações do humor fisiológicas. Infelizmente, a mulher tem variações fisiológicas do humor no final do ciclo menstrual, a maioria delas, 80% delas. Uma parte dessas vai ter o transtorno pré-menstrual, que é um conjunto de sintomas físicos e psíquicos mais importantes. E quando a sintomatologia psíquica é mais exuberante e se torna um transtorno psiquiátrico do humor, nós chamamos de transtorno disfórico pré-menstrual, que são doenças que requerem uma abordagem do psiquiatra, porque prejudica a mulher no seu funcionamento. Pode passar desapercebido, como períodos de mais baixa autoestima, desesperança, sensação de menos-valia. Pode passar desapercebido com a mulher, se a sintomatologia é mais irritadiça, a pessoa pode achar que aquilo é decorrente de uma alteração normal da personalidade, por o fato dela estar irritada, mas que muitas vezes isso acontece por falta do acesso à informação. Então, que eu gostaria de agradecer a todos e convidar já para a próxima transmissão ao vivo, que a gente vai falar sobre o transtorno do humor pós-parto, a depressão pós-parto, que é uma doença que acomete muitas mulheres no melhor período, né, da vida delas, se não for o melhor, um dos melhores, que é o período em que ela acabou de ter a concepção. Então, nas próximas semanas a gente vai abordar esse assunto. Então, boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Foi um prazer participar aqui da live nessa página de psiquiatria. Obrigada, boa noite.